Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Eu creio que esse tipo de gente de Provérbios 9:9 está aqui. Provérbios 9:9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Instruindo os sábios e ensinando a justos. Eu acho que esse é o tema da Slavec. Eu vou apenas entregar aqui como diz o pentecostal, um mantozinho. uma fagulha desse negócio. Mas será que eu estou aqui com sábios e justos? É isso aí? Vê aí, se manifesta aí, deixa me ver aí. Hã? Eu quero trazer uma palavra sobre isso. Quero contribuir para você, instruindo os sábios e ensinando a justos. Primeiro, temos que viver de acordo com o que Deus pensa, e não de acordo com o que nós pensamos ou os outros pensam. E o que Deus pensa, e que podemos entender, está revelado na sua palavra. Essa aqui é a minha primeira instrução. Põe aí na tela se alguém quiser escrever, ok? Olha lá. Temos que viver de acordo com o que Deus pensa, e não com o que nós pensamos e os outros pensam. O que Deus pensa, e podemos entender, está revelado na sua palavra. Paulo escreve em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou as coisas invisíveis, desde a sua criação, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se entendem e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Paulo está dizendo? Que a criação, que o universo, é uma prova da existência de Deus, para que o homem não tenha desculpa de dizer: não estou entendendo nada acerca de Deus. Eu não compreendo nada acerca do que Deus pensa ou do que Deus é. E se temos que viver conforme Deus pensa, uma maneira para você saber é você olhando para o universo. Você vai ver que Deus pensa de maneira organizada. Você vai ver que Deus pensa de maneira uniforme, bela. Não há nada sobrando. Não há nada sem função, não há nada ao léu da sorte. Então, o universo é uma prova de que existe um Deus e de que esse Deus sabe fazer as coisas da melhor maneira possível. Há um texto que tudo que é evangélico conhece, e a gente cita muito os pentecostais, que é Deuteronômio 29:29, que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e aquelas que não são reveladas são para Deus. Eu fico de vez em quando vendo alguém fazer conjectura do que não está revelado para nós como uma verdade absoluta. Isso é muito perigoso. Porque quando você vai fazer uma conjectura daquilo que não está revelado na palavra, que está além, você tem que ter a honestidade de dizer: olha, eu vou aqui conjecturar sobre o que pode ter acontecido aqui, nessa era da eternidade, que não nos foi revelado. Porque Paulo, em 1 Coríntios 13:12, ele diz que nós conhecemos em parte, vemos como por espelho, como por enigma, porque ainda não foi manifestado toda a revelação, porque a mente humana não alcança, não compreende, não entende. A verdade, gente, é que alguém pode perguntar: qual é a
a síntese do pensamento de Deus acerca do seu povo. O que Deus pensa acerca do seu povo, que eu poderia usar um texto para sintetizar? Jeremias capítulo 29, versículo 11, é um texto que vocês também conhecem, e que mostra uma síntese do pensamento de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Deus, quando pensa a nosso respeito, Ele pensa nessa base aqui: libertação, perdão, salvação, vitória e bem-estar. É o que Deus pensa para você e para mim. E alguém então vai perguntar: pastor, o que eu tenho que fazer com os pensamentos de Deus? Porque se eu tenho que viver, não segundo o que eu penso, mas segundo o que Deus pensa, meu filho, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque aquele que é ouvinte e não é cumpridor, é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai se esquece de qual era. A verdade é que o verbo está no imperativo afirmativo. Sede, está ordenado. Sede cumpridores da palavra. A palavra de Deus revela os pensamentos de Deus. Se eu tenho que viver a minha vida pautada não no que eu penso ou no que os outros pensam, então a minha vida tem que ser pautada no que Deus pensa. E o que Deus pensa está revelado na sua palavra para eu e você vivermos e cumprirmos. Senão, querido, nós estamos nos enganando e, na verdade, não estamos sendo nem sábios, nem justos. Essa aqui é que é a primeira verdade que eu quero dizer para você. A segunda que eu queria deixar para você: aquilo que você se conforma se torna a sua realidade. Ali uma diferençazinha do que eu falo, mas a base é a mesma. Com o que você se conforma, se torna a sua realidade. Todo mundo sabe aqui. Israel se conformou com o Egito. Israel se conformou com a escravidão. Israel se conformou com os melões. Israel se conformou com as cebolas. Não estavam preparados para Canaã, nem para o leite, nem para mel, nem para uva, nem para bezerros. Não estavam preparados, porque eles estavam vivendo, essa era a realidade deles. Eles se conformaram com o Egito, se conformaram com a escravidão. O que você se conforma se torna a sua realidade. Querido, se você não focar em Canaã, você vai viver assombrado pelos pesadelos do Egito. Se você não focar numa vida melhor, se você não focar numa vida triunfante, numa vida com Deus, numa vida cristã real, meu filho, você vai ver com pesadelos do Egito. Por isso que tem crente na igreja assombrado por problemas da vida antes dele aceitar Cristo. Aquilo que você se conforma torna-se a sua realidade. Deixa eu contar uma história aqui. Aqui nessa igreja, existiam 5 pastores assalariados quando eu comecei. Graças a Deus pelo salário que essa igreja me deu, o pastor. Era eu e mais 4. Mas o salário não era aquilo que eu queria. Eu não briguei com o pastor, eu não murmurei com crente nenhum, eu não falei mal do meu pastor, era uma outra realidade. Não era aquela não era a minha realidade, eu não queria aquilo para a minha realidade. Eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu vou abrir mão do salário e peço ao senhor
para o Senhor abrir mão, para eu poder voar, para não ficar preso aqui. Porque eu tenho sonhos e eu não quero receber um salário que eu não tiver dando o meu tempo todo, minha energia toda aqui na igreja. Então o Senhor me libera e o Senhor pode pagar um outro obreiro. Porque eu não queria aquela realidade para mim. Você está reclamando de quê? Você está reclamando do que você se conformou. A realidade da tua vida hoje é porque você se conformou com isso. E agora quer botar culpa em quem? O diabo está dizendo para Jeová, não tem culpa não. Eu sou ruim, mas não tenho culpa não. Eu sou mau, mas eu não tenho culpa desse negócio aí não. Eu sei que eu sou perverso, mas foi ele. Porque a gente transfere para o diabo posições nossas. A gente transfere para Satanás escolhas da nossa vida. Não ofende não e não responde não, só pergunta. O que é que você está se conformando que é a sua realidade? Pergunta aí para 2 ou 3. Escuta o que eu vou dizer para vocês. O ser humano, preste atenção a isso, eu vou te mostrar uma passagem na Bíblia que é um negócio impressionante. Você sabia que o ser humano se acostuma com miséria e pobreza? Você sabia que o ser humano se conforma com doença? Você sabia que o ser humano se conforma com desgraça e com miséria? Escuta essa. Os filisteus dominavam Israel por 40 anos. 40 anos debaixo, desculpa a linguagem do carioca, debaixo de pau. Escravo. 40 anos. Deus levanta Sansão. Sansão taca fogo na seara que os filisteus estavam apanhando, na seara deles. Botou para arrebentar. Os filisteus subiram. Capítulo 15, versículos 11 e 12. Escute isso. Os filisteus subiram a ajudar, dizendo, que história é essa aí? Tacaram fogo na nossa seara. Agora escute. 3.000 homens de Judá vão atrás de Sansão. Ele está na caverna da rocha de Etã, e a palavra deles é essa aqui. Sansão, por que você fez isso? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Deus levanta um homem para libertá-los da escravidão, da opressão, e os caras estão acostumados com a escravidão. E vão lá 3.000 homens para pegar Sansão, para entregar para os filisteus. Você não sabe que nós estamos acostumados a ser escravo? Você não sabe que nós estamos acostumados a apanhar desses caras? Você não sabe que nós estamos acostumados a não ter vontade própria? Você não sabe que nós estamos acostumados a viver uma vida medíocre? Você quer incomodar a nossa mediocridade? É o que é chamado a zona de conforto. O camarada tem um problema no dente. Ensinaram a ele botar uma erva. Parou de doer. Não vou no dentista não. Parou de doer. Quando ele vai ver, ele perde o dente. O camarada tem uma dor na perna violenta quando dorme. Violenta, violenta. Ele descobre uma maneira de dormir torto. Parece até um ET na cama. E aí a dor passa. Não procura médico, não. Quando ele vai ver, eu estava conversando, um médico aqui da igreja, oftalmologista, o doutor Joel. Ele falou, o glaucoma é uma doença sorrateira, violenta, que cega. Porque ela vai cegando as laterais até o centro do olho. Se você brincar com essa doença, ela destrói o nervo óptico e você vai ficar cego. Você vai ver um pedacinho que não vai ver para andar.
Aí ele falou para mim, é incrível como vem gente aqui, e eu consigo detectar a doença, tem os colírios próprios, e como o cara está enxergando bem, ele não usa. Não, eu estou enxergando bem, porque ele não percebe que a visão vai fechando. Não está doendo, não dói essa doença. Não incomoda, não dá cisco nos olhos. Você está reclamando de quê? A realidade da tua vida, a realidade da vida que você está levando, é porque você está conformado com ela. A questão, queridão, você é escravo daquilo que você se conforma. Você pega Israel no deserto e os caras não falam hora nenhuma em Canaã. Não tem uma fala de Canaã, só tem fala para falar do Egito. Ele é escravo daquilo que ele se conforma. Não reclama da tua mãe, não reclama do teu pai, não reclama do teu marido, não reclama dos teus filhos, não reclama do pastor, não reclama do governo. Você é escravo daquilo que você se conforma. Liberte-se. 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 Ei, liberte-se. Dá uma cutucada aí, liberte-se. Diga aí, liberte-se. Você está assistindo essa mensagem e você está aqui nessa Isla Vec para ser liberto dessa forma errada de viver. Três. Presta atenção que eu vou te falar. Eu não vou falar nada que você não saiba, eu só estou lembrando que você já sabe. Eu não sou pregador de novidade, não. Eu não sou, não. Eu sou pregador para lembrar coisas a você. Escute. Se você quer ter um futuro brilhante e um amanhã abençoado, confronte o hoje. Está aí na tela, deixa um pouquinho aí. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Deixa um instantinho aí. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Então eu pergunto a você, como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua vida pessoal? Você com você. Como é que está você? Hã? Isso, não responde não. Nem levanta a mão. É só você. Como é que está você com você? É fácil falar você em relação ao outro, você em relação a Deus. Como é que está você? Tem que confrontar hoje. Como é que está a tua vida hoje? No campo social. Como é que está você com a tua família? Como é que está esse casamento? Hã? Como é que está isso? Como é que você está criando os seus filhos nessa geração pervertida e cruel? Como é que você está criando os seus filhos? Irmãos, eu vou dizer, não adianta, o Espírito Santo me incomoda com isso, porque quando eu não era pastor, eu não sabia de muita coisa. Porque quando você é evangelista, você nunca sabe, só chega para o show. Mas depois que você é pastor, você começa a saber o que está acontecendo com o povo. Muda. O evangelista vem e prega, eu fui evangelista, não estou dizendo que é fácil, não tem nada fácil. Não tem nada fácil, é para quem é frouxo, aí é outro papo. Não estou menosprezando nada, eu fui evangelista há 27 anos, eu sei como é que é. Eu estou só falando de uma outra responsabilidade sem menosprezar nada. Mas quando você é pastor, você começa a saber o que está acontecendo com o povo. Porque você não chega para pregar e apenas fechar a Bíblia e ir embora. Tem um povo que está ali, que você é o pastor, que você é o mentor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás está dando tudo que ele tem para detonar a família. E se você brincar, você vai perder a tua família, você aqui dentro da igreja com a tua família e tudo.
Sabe por quê? Porque você pensa que a igreja é a primeira agência responsável pela educação, por causa da tua incompetência em não educar na tua casa, e você pensa que o último reduto é aqui. Eu gostaria de te informar que a igreja começa na tua casa. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui nessa igreja, o que eu tenho falado por onde eu estou andando, e vou repetir. Eu vou repetir porque aqui tem par de adolescentes, então eu vou repetir. Aqui tem par de criança. Isso, entrega um smartphone na mão de um pirralho de 8 anos, na mão de um pirralho de 9 anos, na mão de um moleque de 11 anos, na mão de uma garota de 12 anos, e amanhã não chora. Eu não vou contar caso da igreja dos outros, eu vou contar daqui. Aqui, ó, uma menina aqui, membro de uma família, 9 anos, smartphone, na mãozinha dela. Começou a bater papo com um cara de 26 anos, ele a violentou. Vocês estão brincando, gente, nós estamos brincando com um negócio. Meu irmão, o ser humano vive de modelos de imitação. Nós estamos vivendo uma praga de Satanás. Como é que está lá na Bíblia? Como nos dias de Noé. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O que é dias de Noé? Depravação moral em alta escala. É o que está acontecendo. O coleguinha do teu filho pega o smartphone dele e diz aqui para ele acessar. Aí ele vai acessar sexo bestial, ele vai acessar sexo homem com homem, mulher com mulher. Porque é um incompetente que não sabe ser pai, nem ser mãe, porque não tem tempo, então entala os moleques de um monte de porcaria eletrônica, os moleques viciados nessa droga desde novinho, e você vai ver o que vai acontecer. Eu não sou profeta de caos, meu irmão. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dar um alerta. E eu quero declarar para alguém não pensar que eu estou aqui de brincadeira. Em nome de Jesus, nós não vamos perder essa geração. Essa geração vai fazer a diferença. Num acampamento aí da nossa igreja, um moleque de 10 anos pergunta para a professora: por que não pode fazer sexo a 3? Um moleque de 10 anos, meu irmão, está mais malandro que você que tem 40. Ele sabe mexer no smartphone mais do que você, porque ele começa a mexer com 4 anos de idade. Quando ele chega com 8, ele é um expert em mexer nessa porcaria. E nós estamos brincando. E depois que vinha o desastre, aí como é que faz? Ah, corre para a igreja, vem para a quinta-feira da vitória, para a quarta-feira da vitória, 70 vezes 7. Não faz só 7 campanhas não, faz 70, para ver se Jesus liberta, se Jesus muda. Gente, se queremos ter um futuro brilhante e um amanhã abençoado, como é que está a nossa vida hoje? Como é que está nosso casamento hoje? Como é que está a nossa família hoje? Como é que está a nossa igreja? Aí os irmãos aqui digam assim: estou safo porque eu não sou pastor. Olha a minha risada para você.
Como é que está a igreja? Pastor, meu pastor. Como é que é? Você pode ser um instrumento sem sublevar a autoridade do pastor. Isso aqui é muito importante. Sem puxar tapete de pastor. Mas Deus pode usar você lá nessa igreja, que é religiosa, que não tem graça, que perdeu paixão pelas almas. Que não tem nada de espiritualidade. E usar você para começar um avivamento lá. Rapaz, eu gosto desse texto. Que tem texto na Bíblia que eu gosto, sabe por quê? Porque Paulo não invoca a divindade, não invoca o Espírito Santo. Esse texto é fenomenal. Ele não invoca nada, porque os pentecostais, principalmente, estou dando cipoada porque eu sou pentecostal. É muito no transcendente, é muito no espiritual, como se ele não tivesse nada com isso. Eu gosto quando Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço. Não é Deus que faz, não é o Espírito Santo que faz, não é anjo que faz, quem faz sou eu. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você sabe lá no original, quando Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e aqui, e avançando para as que estão diante de mim, sabe qual é o sentido? Um violento esforço para a frente. Eu faço. Eu não fico parado, eu não fico acomodado, eu não fico choramingando pelas coisas do passado. Eu faço um violento esforço para a frente. Não tem capeta, não tem homem, não tem sistema, não tem ninguém. Eu prossigo para o alvo pelo qual eu fui chamado. Eu faço, eu realizo. O que é que você está fazendo para ter um futuro brilhante e um amanhã abençoado? O que é que você precisa fazer na sua vida? O que é que você precisa fazer nesse casamento? Senta com essa mulher hoje, cara. Fala o que tu não está gostando. Senta com esse homem. Por que você está fugindo de uma conversa? Por que tu está fugindo da tua mulher? Que já pediu para falar com você. Eu sou profeta de Deus, meu irmão. Eu não vim aqui para brincar, para ver se acerto, para fazer gol, não. Eu sei o que é que eu estou falando. Por que tu não senta com a tua mulher? Está com medo de encarar a realidade? Vai ficar empurrando com a barriga até o desastre final? Você quer uma família abençoada? Você quer um casamento abençoado? Você quer uma vida abençoada? Para sentar, para conversar e para parar as arestas e esses erros. Veja o que é que você tem que botar para fora da sua vida. Veja o que é que você tem que corrigir. Veja o que é que você tem que incorporar. 4. Põe aí na tela. Precisamos estar dispostos a mudar diariamente. Caso contrário, você será uma pessoa que vive uma teoria e não a prática da vida cristã. Precisamos estar dispostos a mudar diariamente. Caso contrário, você vai ser uma pessoa que vive uma teoria e não a prática da vida cristã. Querido, vida cristã não é lei da inércia, não. Corpo em estado de repouso, direção em linha reta e velocidade constante. Vida cristã não é isso, não. Vida cristã é uma transformação para o aperfeiçoamento e para o crescimento. É uma transformação contínua. O que diz Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não é um único brilho. É um brilho hoje, é um brilho amanhã maior, é um outro brilho maior depois de amanhã, um outro brilho melhor a semana que vem, outro brilho maior no mês que vem, outro brilho maior no ano que vem, até ser dia perfeito. O que Paulo diz em Efésios 4,13? Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento da estatura completa de Cristo.
a varão perfeito, até, olha aqui, ó, aperfeiçoamento. Mudanças para o aperfeiçoamento e para o crescimento. Vida cristã não é uma coisa inerte, é porque, pastor, quando eu aceitei Jesus em 1948, que coisa linda. Eu me lembro do meu pastor em 1969. Brother, tu está em 2015. Ô, brother, tu está na pós-modernidade. Ei, naquela época era corneta. Ei, naquela época era pandeiro. Ei, naquela época era um violão, um cavaquinho. A vida cristã é dinâmica. Deus é um Deus de coisas novas. Se você não tiver uma predisposição para a mudança, você não cresce e não se aperfeiçoa. Eu aprendi assim, vou viver assim e vou morrer assim. Eu não sabia que você era tão ignorante. Rapaz, eu não sabia que tu era tão ignorante, não. Com todo respeito. Não sabia, não. Todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem de movimento crescente para o aperfeiçoamento. Todos os fundamentos do Evangelho. Você quer ver? Não tem nada estático, não tem nada em inércia. Fé. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. É uma fé hoje, uma fé maior amanhã, uma fé maior mês que vem, uma fé maior ano que vem. Conhecimento. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é um conhecimento único. Santificação. Hebreus 12,14. Seguir. Não é uma coisa para você ficar parado. Seguir a santificação. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sede santo, como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira. Olha o verbo aí de novo. Olha o imperativo aí de novo. É ser hoje, ser amanhã, ser sempre. É processual. Você tem que aprender que nós estamos no estado de santificação. Desculpa, nós estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui nessa terra é um movimento para o aperfeiçoamento da imagem moral de Deus em nós, para que um dia você receba a imagem gloriosa. O máximo aqui na terra é a imagem moral. A imagem gloriosa é quando for arrebatado. Olha as experiências espirituais, 2 Coríntios 3,18. Todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É uma glória hoje, é uma glória amanhã maior, é uma glória amanhã depois de amanhã, é outra glória maior. Como é que você não está disposto a mudar diariamente? Eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida a instrução que você acabou de ouvir, vai dar certo, você vai melhorar, você vai conquistar coisas maiores, Deus quer abençoar você, Ele está interessado no melhor para a sua vida. Eu quero pedir a você, pegue aí, se você ainda não pegou, um papelzinho, uma caneta. No programa de hoje, ainda não sei se sábado que vem eu vou poder ainda continuar falando sobre isso, mas no programa de hoje, eu estou fazendo aqui umas promoções de obras. Eu acho que eu nunca fiz esse tipo de promoção nesses mais de 34 anos do programa Vitória em Cristo no Ar, para te abençoar e você até abençoar outros. Então, você preste atenção a esses anúncios que eu vou te dar, que eu vou fazer aqui, de materiais abençoadores e uma promoção muito, muito especial, ok? Quero aproveitar e dizer aqui, atenção, atenção, você que é de São Paulo, capital. No dia 10 e 11 de dezembro,
eu vou inaugurar a nossa igreja ainda provisória em São Paulo. Nós já temos a área, estamos começando nas plantas para fazer a igreja, uma igreja para 6.000 pessoas, mas nós vamos inaugurar uma igreja provisória aí no coração da cidade de São Paulo, um lugar de facilidade total de acesso, ok? Dia 10 e dia 11. Reserva aí na tua agenda. No próximo sábado eu começo a dar um endereço aqui, tá? Você que é de São Paulo, eu vou ser pastor aí. Você pastor aí também. Vou estar aí em São Paulo, na nossa igreja, uma igreja para 4.000 pessoas, mas é provisória. Nós estamos arrumando lugar e nós vamos começar e tenho certeza